Agora sim, a gente vai fechar a aplicação, criando a ação principal dela, que seria justamente tu desenhares o gráfico que já está pronto, já existe. Tá? E fazer o traçado da curva, na verdade, que é o que está faltando. Esse traçado da curva vai ser feito sempre que o sujeito apertar o botão atualizar. Então eu vou usar o slot onBT atualizar clicked. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer nesse onBT atualizar clicked é atualizar a equação de segundo grau para a gente poder utilizar ela para calcular os pontos. Tá? Então, aí eu tenho que entrar com A, B e C. Os valores de A, B e C estão aonde? Estão em self.eda.text. Mas aí eu tenho um texto, certo? Então eu já vou fazer essa conversão aqui para float, para poder trabalhar legal. Aqui eu botei o A, o redefinir coeficientes lá da equação de segundo grau pede A, B e C, né? Os três, A2, A1 e A0 melhor. Então eu já vou botar aqui A, B e C. Lembre-se sempre, copiem, mas alterem as coisas, né? Para a coisa funcionar direitinho. Então, estou fazendo aqui para poupar um pouco de tempo. Tá? Eu fiz essa quebrada aqui justamente para poder caber tudo na janela. Se vocês quiserem fazer numa linha só, não tem problema, só que vai longe. Vai ficar meio grande a linha, só para a gente poder enxergar melhor. Então agora a equação está atualizada, certo? Lembre-se sempre disso. O edit te retorna texto. Ele tem que se converter para float. Aí vocês podem perguntar, tá aí, se o sujeito digitar uma letra lá no meio, sim, vai dar erro, certo? O comportamento aqui vai ser errático, porque vai dar um erro lá na classe da equação, mas a janela vai continuar ativa, certo? Mas eu vou deixar isso aí por enquanto, até porque a gente tem como resolver isso no próprio edit. Se a gente voltar lá no designer, a gente pode colocar uma máscara de edição que impede que outros caracteres além de números e pontos, por exemplo, sejam digitados. Então não tem que me estressar com isso agora. Até porque se a gente for ficar com cada detalhezinho, se preocupar com cada detalhezinho, a gente acaba não conseguindo fazer o que precisa. Tá? Então, eu redefini os coeficientes e eu vou calcular meus pontos. Tá? E eu vou recalcular os pontos conseguindo, primeiro, um conjunto de x, um conjunto de valores da variável independente. Então, eu vou fazer meu range de x entre menos 10 e 10 e quero 101 pontos nesse intervalo. E eu vou criar meus y's, ou seja, eu vou calcular meus y's a partir dos meus x. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Um forzinho que vai percorrer o meu conjunto de valores de x. Tá? Como eu criei uma lista, então eu posso trabalhar desse jeito aqui. Calcular dependente, está aqui. Então, para cada x, no meu conjunto de x, eu vou calcular um y, ele vai ser retornado aqui e ele vai ser adicionado à lista. Tá? Depois disso aí, eu vou fazer uma malandragem e vou chamar uma outra função, um outro método, desculpa, da classe para plotar o gráfico. Vejam, se eu resumo o meu código, ele não vai ficar muito grande, é mais fácil de eu conseguir ler ele e de entender a lógica dele. Tá? E também porque a função de plotar gráfico aí eu já trabalho ele especificamente, exclusivamente, com a parte do gráfico. Ou seja, cada método vai ter a sua finalidade. Ali está dando ruim porque linspace não está definido ainda, mas isso é o de menos. Linspace faz parte do NumPy. Então,
um PyPort linspace. Pronto. Está aqui o meu método. O meu método depende desse tal de plota gráfico, então eu tenho que criar o plota gráfico. Notem que eu estou respeitando bastante a indentação aqui, certo? Isso é fundamental em Python, para as coisas fluírem. Eu poderia fazer única e exclusivamente isso aqui, gente. E, sei lá, vou botar a cor azul. Tá? Só que o que acontece? Cada vez que atualizar o clique, ele vai criar um novo plot. O plot seria um traçado. Tá? Então, quer dizer, cada vez que eu alterar a equação de segundo grau e criar um novo, pedir para atualizar, ele vai desenhar uma linha em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Isso não é a melhor coisa do mundo a se fazer. Tem um método no Matplotlib que serve para apagar o gráfico. E aí tu pode redesenhar de novo. Só que isso aí em janelas, às vezes, tem o efeito de ficar piscando, fazer o desenho piscar. Não é uma coisa das mais desejáveis. Então tem uma alternativa que é a seguinte. Eu posso mudar um gráfico já existente. Tá? Vou chamar ele aqui de P. Tá? Eu posso mudar o gráfico fazendo um p.set xdata. Eu mudo os valores do eixo horizontal, mudo os valores do eixo vertical, certo? E aí eu só teria que mandar ele ser redesenhado de novo, tá? Então, por exemplo, self.canvas.draw. Então ele se auto-redesenharia, certo? Qual é a pegadinha aqui? Tá? É que assim, eu tenho que ter primeiro esse objeto plot. Mas se eu não tenho pontos para traçar, não tem por que ele ser traçado, né? Então vou deixar desse jeito por enquanto. E se eu já tenho ele, não tem por que eu mandar plotar de novo, eu só tenho que mudar esses dados aqui. Então, por esse motivo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou representar o meu traçado. Tá? A minha linha, vejam, dentro do gráfico eu tenho essa linha. Isso aqui é só a linha que está sendo traçada. Vou representar esse meu sujeito aqui por uma propriedade, self.plot. E aí sim eu posso trabalhar tá? Eu posso trabalhar em cima desse meu self.plot. Até aí tudo muito bom, tudo muito bem. Tá? De redefinir o gráfico. Só que acontece o seguinte. Se eu fizer isso aqui, a cada vez que eu mandar plotar desse jeito, ele vai plotar uma nova linha e eu vou perder, digamos assim, a linha antiga vai continuar existindo lá. Então eu vou fazer o seguinte teste. Um teste da primeira vez. Se for a primeira vez, eu vou dizer que self.plot is none. Poxa, então eu vou lá em cima de novo, sim, e vou criar um self.plot, uma variávelzinha, vou definir ela como none. Tá? Só para dizer assim, esse plot aqui é só a minha linha, tá? É só o traçado. Então, se não tiver nenhum traçado, meu gráfico está em branco, quando eu apertar o atualizar, ele vai traçar pela primeira vez. Se não tiver em branco, se já existe aquela linha, ele só vai modificar os dados da linha. E o draw vai resolver o problema. Vai resolver em termos. Por quê? Porque, a janela quando se redesenha, ou seja, quando tu muda a dimensão da janela, ela pode ter que se redesenhar. E eu não sei mais quais são os limites da minha janela se eu fizer isso aí. Certo? Outra, como os dados x e y mudaram, a escala pode mudar também. Então, eu vou acrescentar duas funções no Matplotlib aqui,
os traçados, que seriam a relim, que faz com que os limites do gráfico os limites do traçado sejam recalculados, e o Outscale, que analisa quais são os teus conjuntos de dados para saber qual é o máximo e mínimo de x e de y para fazer esses ajustes finos. Certo? Agora, eu acredito que a gente esteja com tudo direitinho. Vamos revisar aqui. Quando tu apertar o clique, né, quando tu apertar o botão, tu vai redefinir o coeficiente para que a tua equação consiga fazer os cálculos dos y. Cria um conjunto de valores para x, cria uma lista vazia para y, preenche a lista vazia com os valores que tu calculares com a equação e plota o gráfico. A lógica está certa. Quando tu chamar plotar gráfico, ele vai ver. Já existe a linha? Não existe a linha. Então ele vai criar essa linha e já vai traçar ela. Se a linha já existir, ele não vai recriar a linha, ele não vai criar uma nova linha. Ele simplesmente vai mudar o conjunto de pontos da linha existente para que ela seja redesenhada. Tá? E aí depois eu mando fazer um draw. Acho que está funcional. Vamos lá. Ó, vou apertar o botão atualizar. Traçou. Agora imagine que eu troque aqui para 4. Opa, apareceu um erro aqui, que a lista não tem o self.x.data. Por que isso aí apareceu? Vamos ver o que foi feito aqui, qual foi o erro que foi criado. Tá? Por isso que ele não fez a ação que deveria ter feito. Vamos ver. Set sublinhado xdata. Então, self.plot.setXdata, self.x, self.y. Até aí tudo muito bem. Por que ele está reclamando aqui? Self.plot. Ele está dizendo que plot é uma lista. Vamos ver por que ele está dizendo que plot é uma lista. Self.plot é none aqui. Ah, sim. Um pequeno detalhe que eu esqueci de pegar. Quando tu crias o plot, ele gera uma lista com valores. Um deles é a própria linha traçada e outros são valores a respeito da linha. Então eu tenho que pegar o primeiro elemento. É um detalhezinho chato, mas vejam que dor de cabeça que dá, né? Então vamos lá. Não vai funcionar de primeira, funciona de segunda. Agora sim, ó. Botão atualizar, foi. Vou colocar aqui mais 4. Foi. Note que não houve piscada, né? Só a linha que desapareceu aqui rapidamente. Se eu quiser usar agora, eu vou botar aqui -2. E quiser usar a opção de atualizar, ela não está funcionando. Aqui está. Por que isso? Porque eu vinculei a ação do botão, vinculei o sinal de clique do botão à ação de traçar o gráfico. Agora, eu não vinculei este cara aqui. Então, falta fazer isso. Como é que eu vou vincular? Uma das opções seria criar mais um slot com um código exatamente igual a esse. Tá? Só que ali o nome do slot seria onActionAtualizar_triggered. Isso não faz sentido, né? A ação é a mesma. Então, tudo que eu tenho que fazer é fazer um connect. Eu vou fazer um connect sim. Aqui, manual, vinculando o sinal do menu ao método em questão. Então, vamos lá. Self.action.
Cadê o actions atualizar? Tá aqui. Ponto triggered. Opa. Triggered. Ponto connect. Então, estou conectando a ação trigger com 2 Gs e um R ao código do método onBT atualizar clicked. Observem aqui que não tem parênteses, apesar de ser um método, porque eu não estou chamando método, eu estou dizendo que ele é o que tem que estar conectado, não o resultado. Sempre que eu botar parênteses, o método ou a função em si, eles são executados. Aqui eu não quero executar o clicked, eu só quero dizer que ele é o que tem que ser usado no atualizar. Certo? Então vamos lá, salva esse treco e vamos ver agora se esse aí funciona. Vou atualizar aqui, olha só que bonito, e vou atualizar aqui. Chamou o mesmo método. Perfeito, está tudo bonitinho. Então, a aplicação está completa. Agora falta um bônus. Tá? No código original eu estava usando um tal de Seaborn. O que é o Seaborn? O Seaborn é um pacote que foi criado em cima do Matplotlib para estender as funcionalidades do Matplotlib e criar alguns padrões de tela para os gráficos ficarem mais bonitos, porque o gráfico padrão do Matplotlib, vamos e venhamos, é bem feinho. Tá? Não é culpa dele, coitado. Ele foi criado para ser um clone do MATLAB. O MATLAB por si só é muito feinho. Tá? Então, eu vou importar o Seaborn. Tá? Os exemplos que a gente costuma encontrar na web, coloca o apelido do Seaborn de SNS. Por quê? Eu não faço ideia. Tá? Mas, na falta de um nome melhor, SNS é tão bom quanto qualquer outro. E aí é que tá. Olha só que interessante. Eu posso criar um contexto de Seaborn. Esse contexto, não pense assim que eu criei de cabeça. Eu peguei exemplo pronto e adaptei às minhas necessidades. O fundamental é saber o que tu está fazendo. Essa face color mesmo, eu não gostei dela, a original, e eu estou mudando ela aqui. Então, tá, eu estou usando um estilo chamado Dark Grid, um estilo interno do Seaborn. Aqui era para ser aspas. Era para ser apóstolo, desculpa. Tá, estou usando o estilo Dark Grid. E junto com o Dark Grid eu estou usando uma lista, um dicionário, desculpa, que permite definir algumas características. Por exemplo, face color seria a figura de frente, a cor de frente do teu gráfico. Tá? Então, opa, esse passou um pouco. Então, com isso aqui eu já tenho meu gráfico definido. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Vejo que mudou, né? Ficou bem mais agradável aqui a apresentação do gráfico. Tá? É uma pequena mudancinha, mas faz muita diferença. A próxima coisa que eu vou fazer aqui também para fazer um bônus, né? Deixar ele mais apresentável, mas aí é critério do usuário, né? Critério do programador. Ele que vai saber se ele quer agradar ou não o usuário, é usar outra cor para cá. E aí eu vou pegar uma cor pré-definida do Seaborn, que eles têm umas cores bem bonitas assim, e eles dão os nomes de cores mais ou menos o mesmo padrão de cores da internet. Por incrível que pareça, tá? As cores são nomeadas no padrão da internet. Elas têm nomes bem específicos, como por exemplo, Marine Blue, azul marinho.
Aqui não é bem azul marinho, há controvérsias, mas eu acho bonitinho para cá. Então estou aproveitando os recursos de Seaborn para deixar a minha equação um pouco mais bonita, olha só. Aqui está o meu traçado novo. Tranquilo? Então, esse exemplo agora ele está praticamente idêntico ao do repositório lá do Moodle, certo? Só vou fazer um bônus agora, tá? Que é o seguinte, só para mostrar que é possível fazer, certo? Vejam, eu vou trabalhar como se o objeto equação fosse justamente o que vai me calcular o y automaticamente, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que mudar a classe EDV4 lá, eu vou ter que abrir o EQV4, tá? Equação de segundo grau, equação 4, e vou mudar aqui essa função calcular dependente. O que eu vou mudar na equação calcular dependente? Vocês vão achar estranho, é só o nome dela. Esses sujeitos aqui, que tem 2 sublinhados antes e 2 sublinhados depois, são chamados de métodos mágicos, eles são pré-definidos para várias classes. Quando uma classe de objetos ele tem esse método mágico implementado, sublinhado, sublinhado, call, sublinhado, sublinhado, o Python entende que ele funciona como se fosse uma função, que o objeto dessa classe funciona como se fosse uma função. E vejam que o meu código agora ali está chamando o próprio objeto como se fosse uma função. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, ele vai dar aquela choradinha. Estou chamando a janela principal. Agora sim. Vai dar aquela incomodada. E vai funcionar. Veja, ele continua funcionando como antes. Só que agora, se eu não dissesse que esse cara é um objeto... Opa, desculpa. Aqui. Se eu não dissesse que esse cara é um objeto, eu ia entender que é uma função da classe de janela. Certo? É um bônus aí, então, para a gente aprender mais uma novidade em cima do vídeo. Tá? E era isso, povo. Espero que isso aí ajude vocês a fazerem a tarefa final.